Oi, seja muito bem-vinda a mais uma aula do curso Reformando Educação Infantil. Hoje, na nossa aula de número 2, vamos ver uma parte fundamental da reforma da nossa prática. Precisamos ver, rever e atualizar. Vamos ver o que precisamos demolir na nossa prática pedagógica para que possamos ter mais qualidade de trabalho e para voltar a ter alegria e prazer em estar na escola com as crianças. As estratégias desse curso vão te ajudar, mesmo que você trabalhe na rede pública ou na rede privada, que você esteja começando agora como professor de educação infantil ou que já atue nela durante anos. Talvez você esteja bem desanimada com a educação do nosso país, na sua instituição, passando por muitos desafios diários em que você trabalha e tem muitas demandas e não é reconhecida. Esse curso ele vai te dar um gás para que você consiga sentir mais prazer e alegria de estar na escola com as crianças. Nós vimos ontem, na aula 1, para que a gente não surte com tantas demandas, precisamos ajustar as nossas expectativas. Para isso, eu criei um material exclusivo para a professora que realmente deseja reformar a sua prática. É um plano de ação da reforma da educação infantil, o PAREDE, você lembra? Você colocando em prática os 7 pontos contidos neles, eu tenho certeza que você vai sair desse curso muito mais determinada a se tornar uma professora empoderada de conhecimento. E já vai reformar suas práticas nesse semestre. Ontem nós falamos dos 2 primeiros pontos do plano de ação. O primeiro era a inspeção dos pilares da reforma. Gente, porque não adianta só falarmos que a educação de infância tem que mudar, que tem que ser reformada, mas se não sabemos exatamente o que precisa ser reformado na prática. Por exemplo, você colocou lá na sua lista de desafios no ponto 1, tá? Você colocou a infraestrutura da escola. Mas você não sabe de maneira clara o porquê isso é um desafio para você. Porque se essa escola, a mesma escola, 20 anos atrás, funcionava com uma educação infantil de qualidade, tinha bons resultados, por que atualmente essa mesma infraestrutura da escola não funciona mais com as crianças atuais? Então, você tem que entender de maneira clara o motivo disso. E quais os motivos? Esse foi o ponto 2 do plano de ação. Você foi identificando os objetivos para cada reforma que você listou no ponto 1, para cada desafio que você listou no ponto 1. No caso desse exemplo da infraestrutura que eu dei, talvez você possa escrever que a evolução no entendimento da educação infantil e das peculiaridades das infâncias mudaram, que a quantidade de crianças por turma também mudou. Também pode escrever que, por exemplo, nessa geração pós-pandemia, as crianças precisam de espaços mais livres. Então você pode escolher os motivos que isso se tornou um desafio para a sua prática. E se você ainda não assistiu a aula 1, eu recomendo que você pause essa aula e assista primeiro a outra. Porque nessa aula de hoje eu vou falar do passo 3 e do passo 4 do plano de ação. Então é preciso ter feito o passo 1 e o passo 2. Porque lembra, é uma sequência da reforma, é uma sequência didática. Mas você deve estar pensando, como refletir sobre esses aspectos do plano de ação pode mudar a realidade da minha escola? Porque o processo de autoanálise, de reconhecimento do que nos afeta, revela os nossos paradigmas educativos. Alguns estão mais conscientes e outros não, mas todos eles influenciam a nossa prática. Eu só vou retornar aqui o conceito de paradigma, tá? É um modelo ou um padrão de um conjunto de crenças, ideias ou pensamentos que influenciam no desenvolvimento de uma sociedade. Os nossos paradigmas são influenciados por âmbitos econômicos, tecnológicos, científicos, culturais, artísticos, religiosos e outros. Por exemplo, por que meninos são representados pela cor azul e meninas são representadas pela cor rosa? Isso é um paradigma. Por que reconhecer esses paradigmas tem importância e como se relaciona com a reforma na nossa prática da educação infantil? Porque todos os paradigmas estão unidos a uma imagem interna, uma concepção, e imundam e influenciam em todas as nossas escolhas pedagógicas. É por isso que sempre repito a fala da Beatriz Trueva. As nossas práticas pedagógicas não são neutras. Somente tendo consciência das nossas práticas que precisam ser reformadas, podemos reconhecer, sem julgar as nossas escolhas anteriores, mas avançar
na busca da coerência entre a nossa intenção e a nossa intencionalidade. Vimos também na aula de ontem que o alicerce de uma construção é a base sobre o que vamos levantar a nossa casa. E a base é a nossa formação. Vimos que ao construir sobre essa base, com o passar do tempo, algumas construções precisam de uma reforma. Usando a analogia da reforma, então, vamos pensar que você tem uma base, mas que quando você construiu as paredes da sua casa, você ainda era uma pessoa solteira. Então, construiu somente um quarto e sala e um banheiro. Mas com o passar dos anos, você viu que aquela construção não cabia mais dentro da sua realidade. Porque a sua família cresceu muito, ou porque você deseja um conceito de cozinha mais aberto, ou porque você deseja construir um segundo andar, um terraço, ou ainda o piso que você colocou não era de boa qualidade, precisa trocar, ou ainda você precisa levantar os muros do seu quintal para ter maior segurança. Você percebeu que o que você construiu lá no passado não faz mais sentido para a sua realidade atual. Então é a hora da reforma. E é essa época que vivemos, é a época favorável para fazer essa reforma. E é claro, gente, que aqui eu não estou falando de uma reforma física na escola, porque sabemos que muitas das escolas brasileiras precisam ser derrubadas e reconstruídas do zero. E poucos de nós, professores, temos o poder, literalmente, de interferir nessa reforma física da escola, né? É por isso que precisamos ajustar as nossas expectativas para diminuir as ansiedades com relação aos desafios da educação infantil atual. Talvez você achasse mais fácil se eu trouxesse um plano de ação pronto e você aplicasse, tipo um modelo, um copia e cola. Regra 1, regra 2, regra 3. Mas, na verdade, se eu fizesse isso, não seria eficiente em todas as realidades. Somos um país com dimensões continentais. Temos realidades diferentes e desafios diferentes. Desafios de uma escola aqui no Rio de Janeiro não são os mesmos do interior da Bahia ou do sul do nosso país, ou mesmo, como eu citei ontem, na realidade que eu vivi na Amazônia. E eu tenho alunas e professores que estão em diversas regiões do Brasil. E o principal desafio para uma não era para outra. Por exemplo, a professora Jéssica, que mora lá no Mato Grosso, ela viveu numa realidade muito diferente da minha. Eu tinha o desafio de uma sala pequena, já ela não, ela tinha uma sala grande, mas seu maior desafio era mudar o excesso de estereótipos na sua sala referência. Tinha tanto VA na sala dela, gente, que dava para montar até uma papelaria. Já, por exemplo, a professora Juliana, que atua no Ceará, seu maior desafio era estar cada dia numa sala diferente, com 4 turmas diferentes, tendo que conviver com estilos de professores referências diferentes. Temos também a professora Fernanda de São Paulo, que seu maior desafio foi mudar da faixa etária para outra. Ela trabalhava com bebês e foi lá para a pré-escola. Eu ainda poderia citar outras professoras, minhas alunas, como a professora Patrícia, que mora no interior do Rio, que está numa escola que tudo é feito de EVA e somente ela não faz. Então, diariamente as colegas delas criticam ela e olham torto. A professora Márcia, também do Rio de Janeiro, com o seu maior desafio é lidar com a tecnologia e suas escritas autorais. Nenhum plano de ação com modelo pronto seria eficiente em todas as realidades. Elas precisaram entender o seu papel como protagonista da sua própria história docente. O Parede, gente, é um material de reflexão riquíssimo. O que eu estou te ensinando aqui é um dos princípios da documentação pedagógica. Aprender a refletir e traduzir a sua prática. O conhecimento que eu estou te dando aqui está no nível elevadíssimo. E esse material já pode fazer parte da sua documentação pedagógica a partir de agora. Vamos partir para o passo 3 do Parede para a gente continuar essa documentação? O passo 3 é mapeando os papéis do professor, definindo responsabilidades na reforma da educação infantil. Nesse ponto 3, você vai pegar todos os desafios que você listou lá no ponto 1 e você vai atribuir de quem é a responsabilidade de cada desafio. Aqui você vai precisar ser honesto com você mesmo, mais do que nunca. Vou voltar na analogia da reforma da casa. Não adianta você culpar o pedreiro que fez o reboco e a pintura da sua parede por ela estar esfarelando e caindo, se na hora de comprar o material, você comprou material de péssima qualidade. Mas também não dá para fazer o inverso, tá? Se culpabilizar pelo reboco e a pintura da parede estar caindo, se você informou e comprou os materiais direitinhos, mas foi o pedreiro que não fez direito.
Tá fazendo sentido? Você vai ter que ser honesta nessa atribuição de responsabilidade. Eu vou pegar alguns exemplos daqueles que eu citei na aula de ontem. O desafio da infraestrutura física da escola. Você vai pensar assim no ponto 3. Infraestrutura física da escola. Quem é o responsável por esta reforma na educação infantil? Eu, Raquel? Não. Eu não tenho responsabilidade sobre essa reforma desse pilar. A responsabilidade é dos donos, ou dos gestores, ou do governo. Eu atribuo responsabilidade a quem tem responsabilidade. Mas eu não vou fazer nada? Não. O que é possível fazer, tá? Mesmo não sendo minha responsabilidade. Eu escrevo, eu relato, eu registro. Por que essa estrutura física ela é incapaz de suprir as necessidades do meu grupo atual? E ponto. Mais nada, não é mais atribuição sua. Até aqui, você entende que não é atribuição sua. Mas olha o que a gente faz. Mas minha sala é pequena. Mas não tem espaço no dia de chuva. Eu não tenho espaço para a natureza. Eles tinham que mudar tudo nessa escola. Tinham que reformar tudo nessa escola. Essa educação infantil é tudo sucateada. Tudo horrível. Esses tipos de comentário produziu ou vai produzir dentro de você uma sensação de impotência, de insatisfação e vai te desanimar. A responsabilidade não é sua, não é atribuição sua. Preste atenção na estratégia que eu estou te ensinando, porque ela é muito poderosa. Você vai colocando em prática nos seus desafios e vai ajustando a sua expectativa. Quanto mais a gente fica produzindo discursos que não são construtivos, vamos dando informação para o nosso cérebro que aquele caminho neural tem que ficar mais fluido. E vamos criando uma certa mania de pensar dessa forma. A tendência do nosso cérebro é economizar energia. E aí ele vai querer passar pelo aquele caminho que ele já conhece. Mesmo que esse caminho não traga construções melhores e maiores ou melhores para o futuro. Esse conhecimento da neurociência nos ajuda a entender o porquê. Quanto mais produzimos os lamentos, mais queremos produzir lamentos. Eu vou citar outro desafio, tá? Para ficar mais claro. Por exemplo, a desvalorização do professor. O desafio atual é a desvalorização do professor. Mas quem é responsável por essa reforma na educação infantil? O governo, os donos das escolas, os coordenadores, os colegas, eu mesma? Aqui nesse ponto, eu vou falar por mim, na minha opinião, tá? Na minha opinião, todos nós somos um pouco responsáveis por esse desafio. Alguns mais, outros menos, mas todos temos uma parcela de culpa. No meu plano de ação, por exemplo, eu coloquei os 4 como responsáveis, porque algumas das minhas ações, em alguns momentos, quando eu estive na zona de conforto, quando eu estive no conformismo, quando eu reclamava, também contribuiu para a minha desvalorização. Quando eu falava coisas como, eu só vou fazer o curso se for de graça, porque eu sou professora, né? Isso contribuiu e contribui para a minha desvalorização pessoal e também como classe. Ou quando eu quis baixar livros da internet em PDF e não queria comprar livros nenhum, de jeito nenhum. Eu também desvalorizei o trabalho do outro professor que escreveu. Ou quando eu não me colocava nas reuniões pedagógicas, mesmo tendo vontade de falar, eu preferia ficar calada. Em todos esses momentos eu me desvalorizei como profissional de educação. A desvalorização é o desafio. Mas quem é responsável por sanar esse desafio? Várias pessoas, inclusive eu. Eu fui responsável por sanar esse meu desafio. E quando isso mudou? Quando eu parei com esse discurso de lamentar o que não estava na minha atribuição. Quando eu aprendi a me fundamentar na teoria. Quando eu sabia que o que eu estava fazendo eram ordens superiores. Mas principalmente, quando eu aprendi a não depender mais da valorização externa, mas da minha própria autovalorização. E isso é libertador. Foi aí que eu redescobri o prazer e a alegria de ser professora de infância. Porque eu não estava mais colocando o meu valor como profissional na mão de ninguém. Eu tinha valor e tinha reformado isso dentro de mim. E eu quero muito que você também sinta essa valorização como professora. E por isso eu separei alguns relatos de professoras que estão empoderadas de conhecimento hoje. Olha só. A conheci no Instagram, que parece que é uma outra realidade,
E você falou, sem EVA a infância. Eu falei, como assim? Eu sou apaixonada por EVA. O que que essa mulher tá querendo? Não, eu tenho que, e eu sou assim. Sempre quando tem alguma coisa que me incomoda, eu vou atrás para eu tentar entender. Fantástico, porque você despertou, assim, muita coisa boa, que eu já trabalho há 35 anos numa educação tradicional, e eu descobri tantas maravilhas, tanta coisa, assim, que hoje eu passo para os meus alunos. E de tantos cursos na minha vida que eu já comprei, tantos, eu nunca experimentei uma coisa tão fascinante. Que bom que você quis dar aula ao vivo, que bom que a gente estava aqui presente. Então, assim, eu rezo todo dia por você, pela sua gratuidade, pela sua entrega, que você não entrega uma coisinha e deixa as outras para mais tarde, não. Você entrega muito material, muita coisa boa. Eu comprei 500 livros, só não comprei esse do curso lá, né? Porque eu falei, já não dou conta. Meu marido falou assim: até quando você vai ficar comprando, fazendo dívida de livro? Eu falei, não, até parar o curso da Raquel. Mas o que que eu queria dizer? Muito obrigada por você fazer parte da minha vida. Olha, depois de 35 anos e descobri tudo isso. Que a infância sem EVA, ela é possível, né? Os estereótipos é possível, né? Não viver sem ele, deixar que a criança crie. Então, assim, obrigado por você fazer parte da minha vida em tão pouco tempo e por você ter entregado e me feito me tornar ainda uma pessoa melhor, mais curiosa ainda diante de tudo que você passou pra gente. Você entrou, né, o seu curso na minha vida num momento assim de muita insegurança. Como eu falei para você, é tudo muito novo para mim. Eu já vinha trabalhando com uma faixa etária há alguns anos. É o primeiro ano que eu trabalho com uma faixa etária de crianças de 5 anos, né, de pré-escola. Então, eu falei, eu queria dar o meu melhor, fazer o meu melhor para as crianças, né? Então, o seu curso veio assim, foi maravilhoso, assim, para mim. Está sendo aprendizado, né, para a vida. E, igual eu falei, que você me perguntou como que estava sendo, a gente começou a trabalhar com o sistema apostilado, infelizmente, agora no meu município. No final do dia, já vale muito a pena, nem que não estejam todas as crianças, né? Aqueles contextos, né, que a gente organiza para as crianças que estão nesse final do dia, já tem valido muito a pena. Tem a Ednet antes e a Ednet depois de conhecer a Raquel. Porque, assim, eu moro aqui no Pará, então a cultura EVA aqui ela é muito forte. O carimbo de mão, então, esse fortíssimo. E, assim, e ir de encontro a essa pedagogia, né? É uma coisa, assim, que as pessoas te veem com outros olhos. É a preguiçosa, é a que não quer fazer, a que fica inventando coisa. Então, eu nunca tive muito jeito com EVA, né? Porque aqui as salas elas são decoradas. Aqui tá para ter um concurso, qual é a sala que é mais decorada? Eu consegui me livrar esse ano, foi do EVA. Né? Eu tenho orgulho de dizer, bato no peito, a minha sala esse ano ela não tem uma gota de EVA. E isso eu devo a você. Eu vi aquela mulher dizendo, infância sem EVA. Eu digo, opa, vem cá que eu te quero, porque é o que eu quero para minha realidade. Infância sem EVA, sem carimbo de mão, porque você é um diferencial. Também já comprei vários cursos e eu não tive essa receptividade. Em outros cursos é tudo gravado, você não tem um contato, você não tira as suas dúvidas. Aquele seu depoimento serviu assim como um gás para mim. E quando eu te vi pela primeira vez, eu te achei assim, uma mulher bem resolvida, essa mulher não tem problema nenhum na vida. E aí, não, e aí a gente vê que todo mundo tem as suas fraquezas, né? Mas que aprendem a superá-las, a viver com elas. Então, isso também você deixou marcado em mim, que a gente sempre tem que buscar superar, né? E ver que a gente tem um potencial. Isso também foi muito bom ter te conhecido nessa parte aí, foi muito gratificante para mim também, me marcou. E como a gente viu, não só na minha realidade, mas na realidade das professoras, é possível desformar essa cultura que impede as nossas crianças de serem protagonistas
e nós, professores, de sermos autorais e valorizados. Eu queria te mostrar esses casos para te dizer que existe uma diferença quando a professora ela tem um desconhecimento para quando ela está empoderada de conhecimento. E ela também realmente acredita no poder de transformação e libertação que pode trazer para as crianças, mas para ela também. Muitas dessas professoras não sabiam como fazer a reforma na sua prática, como lidar com esses desafios. Alguns já tinham até começado a fazer a reforma, a mudar, mas ainda estava muito sem direcionamento, com os conhecimentos fragmentados e sem apoio. E também seja possível que você se sinta assim, um pouco perdida, desanimada, desperdiçando sua energia, focando em desafios e demandas que você não vai conseguir resolver. Mas isso acontece, gente, por falta mesmo de conhecimento, por falta de acesso a informações, por falta de apoio e também de direcionamento correto. Como diz a Beatriz Trueba, nesse mesmo livro que eu citei ontem, que é uma das fundamentações teóricas desse curso, ela diz o seguinte: por meio da tomada de consciência que se favorece o ato de fazer pontes entre intenção e ação. E ela continua: é, portanto, conveniente que, como professores de educação infantil, nós começamos esse processo, discutamos sobre ele, coloquemo-lo em questão, enfim, que personalizamos os nossos desafios. Tá entendendo por que um copia e cola de qualquer plano de ação não se encaixaria, não resolveria os seus desafios? E é por isso que não é qualquer abordagem pedagógica que cabe dentro da sua realidade. Não necessariamente exportar uma abordagem da Itália vai fazer sentido para a sua realidade e para a nossa cultura brasileira. A sua escola ou a sua rede tem um currículo e você também tem um currículo oculto. Mas é possível demolir práticas que estão arraizadas na nossa cultura, que desrespeitam os direitos das crianças e aumentam os desafios e as demandas da educação infantil. Além do mais, só aqui entre nós, a gente não quer levar trabalho para casa, né? E ficar recortando lembrancinhas que no dia seguinte vão pro lixo, né? Se precisamos ver a nossa forma para a reforma, precisamos agora pensar no desformar. Se estivemos na forma do sistema educacional, tentando permanecer dentro dela, seja porque não sabíamos que existia outra forma de fazer pedagógica, seja por conformismo ou pela falta de oportunidade mesmo, e consequentemente, inconscientemente, colocamos as crianças nessa forma. Está na hora de desformar. É aqui que entra o ponto 4 do seu plano de ação. Quais são as escolhas para você demolir? Quais práticas você tem que desformar da sua realidade? Será que a atribuição de desformar algumas dessas práticas são dos gestores? São dos superiores? Ou são nossas? Temos que desformar essa cultura que a educação infantil é de lembrancinhas, de festas, de trabalhinhos no diminutivo. Essa cultura que eu nomeei de cultura EVA, que é a cultura dos exercícios vazios de aprendizagem. Nessa cultura tem práticas que precisamos desformar, demolir, para que a reforma da educação infantil seja significativa. Essa cultura precisa ser demolida, porque não cabe mais na nossa casa atualizada, na nossa prática atualizada de educação de infância. E quais são essas práticas que precisamos desformar? Painéis de EVA, calendário, chamadinha, alfabeto, tudo de EVA. Murais feitos pelo professor. Desenhos estereotipados, carimbos de mãos e pés, lembrancinhas, folhas prontas da internet, pontilhado, recursos descontextualizados, circuitos psicomotores, semana D, lançamento D, o ensino das cores, a escolarização na educação infantil, dentre outras práticas que fazem parte dessa cultura que a gente precisa desformar. Mas espera aí que a professora sem classe quer fazer uma pergunta. Mas, Raquel, como é que eu vou substituir agora e refazer esses exercícios vazios de aprendizagem? Como eu posso mudar as minhas práticas, então? Você,
professora sem classe, e você, professora, não vai acreditar o que eu vou te trazer na aula 3. Assim como essas professoras que te mostrei reformaram a sua prática, você também pode fazer. Você pode melhorar a sua qualidade no trabalho, ter uma prática mais leve, se sentir mais valorizada, ter mais autonomia, ter mais tempo nos finais de semana, redescobrir o prazer e a alegria de ser professora de infância. E para que isso aconteça, você precisa colocar o seu plano de ação, o Parede, em prática. E algumas dessas estratégias que eu vou te ensinar na próxima aula, na aula 3. Eu tenho certeza que a próxima aula é a que você mais vai gostar. Eu vou te ensinar a implementar uma nova prática. E você vai se sentir mais segura para começar as mudanças necessárias. Vai aprender a ter mais confiança para avançar no seu plano, vai ter leveza na sua prática e superar os desafios com mais tranquilidade. E na próxima aula eu vou revelar a surpresa que eu preparei para vocês e quais são as regras para você participar do sorteio do Kit EPI. Quem assistiu a aula passada sabe que o Kit EPI tem materiais e equipamentos que são fundamentais para você se sentir motivada ainda mais nessa mudança de prática. Quem quer ganhar esse kit feito especialmente por mim? A professora Felizarda será aquela que for sorteada e cumprir todas as regras. E falando em regras, eu expliquei na aula passada que em cada uma das aulas eu ia colocar uma palavra secreta durante algum momento da aula e que você precisava anotar para um sorteio. Se você assistiu a aula 1, você já sabe qual é a palavra-chave que aconteceu por lá. Se você ainda não sabe, volta lá para assistir, para anotar a palavra-chave, porque é super importante. E durante essa aula, você viu qual era a palavra-chave? E na aula de amanhã, eu vou soltar a terceira palavra-chave. Nessa aula que tá sensacional, gente, eu vou te explicar as regras e na quinta-feira a gente vai fazer o sorteio na live às 7h30 da noite. Você vai precisar estar com todas as palavras-chave e estar ao vivo comigo. Não quero nem imaginar você sendo sorteado e não estando ao vivo comigo na live. Eu não quero nem pensar isso. Se programa e não sai do grupo do WhatsApp, ok? Já tô ansiosa para que você assista a aula de amanhã, que na minha opinião é a melhor aula. E hoje à noite eu te espero na live de mais tarde, às 7h30 da noite, onde eu vou desmistificar uma das práticas da cultura EVA. Eu preciso que você vá lá no meu direct do Diário Sem Classe e escreva qual dessas práticas te deixou mais encafifada para eu desmistificar nela à noite, tá? A sua opinião ela é muito importante para mim, porque eu vou construir as aulas ao vivo baseada no que vocês vão me dizer. Estou imersa junto com você nessa semana, junto com esse curso. Então, vamos continuar reformando a educação infantil juntas? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Jéssica e estou professora da educação infantil e do ensino fundamental. E hoje vim contar para vocês assim como tem sido a minha prática sem o uso do EVA. Na verdade, eu diria muito mais que isso, assim, mudou não só as minhas práticas, mas o meu pensar a educação, né? Não só a educação infantil, como o ensino fundamental. E tornar a experiência, né, de estar na escola muito mais significativa para as crianças, né? Eu lembro, assim, que eu conheci a Raquel, ela apareceu para mim no anúncio e eu achei muito interessante. E aí eu comecei a acompanhar o trabalho dela. E aí eu tive a oportunidade de adquirir o curso e foi assim uma virada de chave, porque eu era aquela pessoa que usava EVA para tudo, tanto para lembrancinhas, decorações da sala de aula, como recurso didático, tanto que até hoje assim eu tenho muitos desses materiais. Mas eu nunca tinha pensado, né, sobre essa questão do EVA, porque realmente acaba sendo uma cultura e uma prática onde a grande maioria dos professores continuam repetindo sem às vezes refletir sobre. Então o curso me trouxe essa possibilidade, né, de refletir não só a questão do EVA, de meio ambiente, como também como tornar as experiências significativas, né, e com qual intencionalidade eu estou trazendo isso para as crianças. Tanto que, assim, hoje eu não uso o EVA, foi uma decisão mesmo, e minha sala está em branco, mas eu posso dizer assim para vocês que no começo não foi fácil, foi uma decisão assim
muito segura, né, por causa dos estudos, né, mas eu me senti um peixinho fora d'água, mas que fez, assim, total sentido para mim em construir, né, a sala com as crianças. E todo começo de ano agora, a minha sala é uma folha em branco e que a gente colore juntos, assim. E eu fiquei muito feliz, então quem tiver a possibilidade, façam. É realmente uma virada de chave. E agora eu vim mostrar pra vocês a quantidade de EVA que eu tenho, gente, ó. Que tá parada, né? Essa daqui era toda a decoração da sala de aula, tanto o alfabeto quanto os números, chamada, calendário, aniversariante. Aqui uma caixa musical com tudo dentro. E olha aqui uma caixa de histórias cheia, gente, cheia de histórias. E tudo utilizando o EVA. E é isso que eu tenho, tudo de EVA. Só pra vocês terem uma ideia. Fico muito feliz também por ter encontrado esse grupo, por ter encontrado a Raquel, por ela se fazer, por você, né, Raquel, se fazer tão disponível. É muito legal quando a gente pensa assim, ó, cada uma que tá aqui tá num lugar do Brasil, e tem gente até de fora do Brasil, e aí uma galera que tá falando a mesma língua, tá pensando igual, porque é difícil, o nosso trabalho é complicado, não é fácil, é árduo mesmo. E aí a gente se encontrando e trocando, mesmo que sejam inseguranças, mesmo que sejam coisas positivas, né? Trabalhos tão bonitos que a gente tem visto e compartilhado, isso é muito inspirador e nos dá uma força mesmo para a gente não desistir, porque é difícil se manter firme diante de tantos desafios. 200 dias letivos, né? 200 dias letivos, exatamente. E aí, Raquel, você sempre se mostrou muito disponível. A gente já conversou a respeito de hierarquia e é muito bacana que hoje eu saio daqui com amigas, entendeu? Sabendo que, cara, se eu precisar, vou dar uma corrida ali, dar uma desabafada com a Raquel, por exemplo. Entendeu? Então, isso é muito, muito gratificante, é muito bom e eu me sinto muito feliz por isso. Boa noite, sou a professora Luciana Consoli, de Campinas, interior de São Paulo. As propostas demonstradas são fruto do quanto eu melhorei a minha estética com relação à produção do ambiente e à preparação das atividades, né, ou propostas que são ofertadas para os bebês e crianças bem pequenas. No ano passado eu estive com berçário, bebês de até 2 anos, e eu pude observar o quanto o excesso de informação realmente atrapalhava no desenvolvimento dos pequenos. E juntamente com o curso, eu consegui ir apurando esse meu olhar e melhorando a estética das propostas que eram ofertadas. Sou muito grata a Raquel por toda a troca, né, de sempre. E nesse ano que estarei agora com crianças aqui, né, chamamos de maternal 2, de 3 e 4 anos, eu pretendo colocar mais ainda em prática todos os ensinamentos do curso.